Olá, pessoal. Vamos aqui iniciar mais uma aula de história. Hoje, novamente retratando a questão da formação das cidades brasileiras. E essa unidade do capítulo 4 vem toda mostrando a forma como as cidades brasileiras, elas surgiram, elas começaram a se desenvolver, como que elas foram planejadas. E aí, na página 39, nós vamos fazer um estudo, né, das primeiras cidades brasileiras, elevando esse conteúdo até a página 43. Bom, gente, e aqui nós já vimos em sala de aula, nós já estudamos que as primeiras cidades brasileiras, elas foram formadas sim pelos portugueses, e aí a tia colocou aqui, portugueses versus bandeirantes, porque nós já estudamos a história dos bandeirantes em sala de aula. Vocês sabem que eles que foram os responsáveis pela identificação das terras brasileiras. Os portugueses aqui chegaram e se alojaram no litoral do país, né, do nosso país, e os bandeirantes que fizeram a parte de abertura das terras, levando em consideração a exploração da mão de obra indígena, para que houvesse a identificação do tipo de solo, de região, de clima, de vegetação e de riqueza que tivesse em cada uma das áreas da nossa região, né, do nosso litoral brasileiro. E aí, com esse contexto, a primeira cidade que formou-se foi a cidade de São Paulo, não em forma de uma cidade, mas em forma de uma pequena vila. Isso no ano de 1827. Ela cresceu de forma não planejada em meio à vegetação, e aí na página 40 vocês trazem uma retratação de uma imagem. Em meio a essa imagem, vem mostrando as torres do Mosteiro de São Bento e do Colégio dos Padres Jesuítas, fazendo uma abordagem de como essa civilização ela se formou, né? Em meio à vegetação, em meio a pequenas casas que existiam nessa pequena vila. E aí, gente, posteriormente, já mais para frente, vocês vão ver que as cidades elas começaram a surgir de forma planejada a partir do momento que os portugueses sentiram a necessidade, né, da articulação de suas decisões. Isso no ano de 1549 começou a se planejar as primeiras cidades, porque os portugueses viram que eles necessitavam de centros, né, que se desenvolvesse as suas decisões, isso no sentido da política, no sentido da religião e no sentido do comércio. E aí a primeira cidade que se formou já de forma planejada foi a cidade de Salvador, na Bahia, isso no ano de 1549 e foi até o ano de 1763, porque ela foi a primeira capital do país, né, que recebeu a estrutura na formação já planejada como sede do país. Posteriormente, se deslocou para a cidade do Rio de Janeiro, que foi a segunda capital do país, sendo essa o início de sua estruturação no ano de 1565 até o ano de 1960. Depois, né, já da cidade de Salvador e da cidade do Rio de Janeiro, veio para a estruturação da cidade de Brasília, a sede hoje do nosso país e a capital do nosso país. E iniciou esse processo de planejamento no ano de 1960. Então, só nesses três períodos em que nós estamos estudando, é que já houve, né, o planejamento dessas cidades. Por quê? Porque elas vinham a atender os interesses no sentido da política, da religião e do comércio. Mais para frente, vocês vão ver, né, quando a gente elevar mais um pouquinho o nosso conteúdo, vocês vão perceber que para a existência dessa estruturação, né, teve que ter muita referência de algumas mãos de obra, sobretudo a mão de obra escrava, né, onde o pobre, por exemplo, ele teve que perder a sua referência de casa para dar lugar à estruturação, né, a aceitação da família real. Então, eles perderam aí a sua referência, perderam suas casas, tiveram que abandonar o local onde morava
para que tivesse ali de posse daquele local a realeza, que nós vamos estar abordando na próxima unidade. Nós vamos ficando por aqui. Vamos deixar uma referência de atividade para que a gente possa desenvolver mais um pouquinho esse conteúdo. E no mais, eu desejo a todos um ótimo estudo. Vamos aqui fazer uso da plataforma, tirar as nossas dúvidas, interagir, perguntar se tiver dúvida. E a princípio, nós vamos ficando por aqui. Um abraço.